O descobrimento no Brasil em 1500 de início não representou para Portugal mudança em sua política de implantação de feitoria comerciais no Oriente. A nossa terra marcava o domínio português na América, era rica em pau-brasil. A implantação da lavoura canavieira no Brasil, nos primórdios do século XVI, inscreveu-se na dinâmica geral dos descobrimentos, da ocupação e da exploração das terras americanas, o desenvolvimento mercantil europeu iniciado no século XV. Como o Brasil não interessava Portugal, outras nações europeias procuravam firmar domínio em nosso território. Franceses, principalmente, sempre frequentavam o litoral brasileiro e travavam amizade com os índios, as quais ofereciam bugigangas como espelhos, colares, machados, facas, etc., em troca de pau-brasil. Logo, a Espanha descobrira em seus territórios prata em abundância. As nações marginalizadas pelo Tratado de Tordesilhas consideravam que os portugueses teriam direito às terras americanas apenas se ocupassem efetivamente o território. Manter o domínio sobre o Brasil tornou-se então preocupação política para Portugal, pressionado pela disputa que se acelerava pela posse de colônias na América. Era preciso explorar novas fontes de riqueza e, ao mesmo tempo, manter as terras da América. Mas e os recursos? Como mobilizar o interesse da burguesia portuguesa, motivando a investir na colônia e prover sua defesa? A coroa portuguesa possuía um triunfo, dominava desde o século XV a produção do açúcar, com suas plantações nas ilhas do Atlântico. O açúcar, praticamente uma especiaria, alcançava então altos preços e dispunha de mercado em expansão. A lavoura canavieira, como opção para a ocupação do Brasil, inaugurava nova forma de colonização. A ocupação dos territórios conquistados limitara-se até então à comercialização de produtos encontrados nas terras descobertas. Portugal transformava a empresa colonial em sistema produtivo, onde técnicas e recursos metropolitanos criavam um fluxo constante de produtos destinado ao comércio europeu. A escolha do açúcar era amplamente justificável no momento em que se buscava a solução para a efetiva ocupação do Brasil. Portugal já possuía experiência em sua produção, dispunha de contatos comerciais que permitiam a colocação do produto no mercado europeu, seu relacionamento com o mundo financeiro de então, principalmente com banqueiros genoveses e flamengos, abria-lhes linhas de crédito para os investimentos básicos. O Brasil possuía terras em abundância e o açúcar poderia aqui ser produzido em larga escala. Não se tratava simplesmente de ocupar terras, mas de explorá-las da maneira mais rentável possível. Era preciso então restringir o acesso à terra, impedindo o estabelecimento da pequena produção diversificada, que fugia ao sentido da colonização mercantilista. Portugal, desde o século XV, estava articulado pelos comerciantes flamengos. A formação de grandes unidades produtivas, dotadas de larga extensão de terras, bem como a monocultura, atenderam a uma política de economia de recursos e de maximização de lucros. Depois da escolha da produção, que foi o açúcar, pensaram nas condições para a apropriação das terras, a posse de recursos para o erguimento de engenhos, para o trato das lavouras e principalmente para a obtenção de mão de obra, que significa, na lavoura do açúcar, trabalho escravo. A exploração do indígena, tentada nos primeiros tempos, foi desestimulada e praticamente abandonada por serem rebeldes e pouco eficientes. Daí, os colonos portugueses, insatisfeitos, clamaram por negros africanos como solução para o provimento de mão de obra. Alegavam serem os negros mais aptos ao trabalho agrícola e mais submissos.